pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu vou explicar a vocês como são as funções com diagramas. Na outra aula gravada, eu expliquei como eram as funções, introduzi o conceito de funções e expliquei funções com tabelas. E hoje explicarei com diagramas. Primeiro, passando aqui, tem a introdução do que é função. A função tem uma relação de correspondência entre A e B. Quando tem essa relação de correspondência, o único elemento de A se corresponde a um elemento de B, é chamado de função. Para esclarecer melhor essa definição, eu montei aqui uma tabela. Na tabelinha aí do lado, observe aí. Tem uma tabela, tem um número que o professor diz, e aí, dependendo desse número que o professor diz, o aluno dá a resposta. Desse primeiro número aí, o professor diz 5. Aí o aluno responde 6. O professor diz 2, o aluno responde 3. Quando o professor diz 0, o aluno responde 1. Se o professor diz x número, o aluno vai responder x mais 1. Vocês conseguiram notar, então, que x vai ser o número, qualquer número real que o professor vai dizer. E y vai depender do x, porque dependendo do valor escolhido, vai dar o resultado. Então, através dessa tabela, podemos criar uma lei de formação, que vai ser x mais 1. X mais 1 é essa lei de formação através dessa tabela. Mas também poderíamos ter representado aí em forma de diagrama. Observe o exemplo. Tem um diagrama A aí, esse conjunto A é chamado de diagrama, que tem 5, quando o professor diz 5, aí a resposta é 6. Quando diz 2, a resposta é 3. Quando diz 0, a resposta é 1. Tem uma relação aí de A entre o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A, de cada elemento aí parte uma única flecha. Então, esse exemplo aí é dito uma função de A em B. Eu coloquei a nomenclatura aí embaixo para vocês verem como é que fica. F é uma função de A em B. Agora eu vou mostrar outros exemplos aqui de funções através de diagramas. No primeiro exemplo aí, do lado esquerdo, eu tenho aí A, 1 e 2 no conjunto. O 1 está tendo uma relação aí com o 5. O 2 está se relacionando aí com o 6. Observe que a cada elemento de A corresponde um único elemento em B. Então, nesse caso aí, esse exemplo aí é função. No exemplo 2 aí, nesse exemplo 2 aqui, o A aqui, olha, tem um 1, 3 e 2. O 1 corresponde ao 6, o 3 corresponde ao 7 e o 2 corresponde ao 5. Observe, a cada elemento de A parte uma única flecha para o B. Então, nesse caso aí, é função. No exemplo aqui, nesse exemplo 3 aqui, do A, o 1 se corresponde com o 7 e o 2 se corresponde com o 5. No conjunto A não pode sobrar elemento, mas no conjunto B não tem problema de sobrar elemento. O conjunto de partida é que não pode sobrar elementos. Isso pode partir uma flecha de cada elemento. Nesse exemplo 4 aí, eu tenho um conjunto A, que tem os números aí, os elementos 1, 2 e 3. E no conjunto B, 5, 6 e 7. Observe, do conjunto A só parte uma flecha. O 1 vai para o 6, o 2 vai para o 7 e o 3 vai para o 7. O conjunto B, o elemento pode receber mais de uma flecha, que é no caso aí, olha, desse 7. O 7 recebe duas flechas. O conjunto A que não pode partir duas flechas de um mesmo elemento. Vou mostrar aqui exemplos de diagramas que não são funções. Observe esse primeiro exemplo aí, à esquerda. No conjunto A aí, observe no conjunto A, o número 1 aí, o elemento 1, parte duas flechas. Isso não pode acontecer. Toda vez que vier exemplos desse tipo, não vai ser função. E observe no exemplo 2. No exemplo 2, o elemento aqui, ó, 2, não parte nenhuma flecha. Também não pode acontecer. No conjunto A não pode sobrar elementos sem partir flecha. O conjunto de partida, cada elemento tem que partir uma flecha. E um mesmo elemento não pode partir mais de uma flecha. Se partir duas é igual ao caso aqui do A, então, no primeiro exemplo aqui, ó,
que partiu duas flechas, já não pode. E no B aqui não vai ser função, porque ficou esse elemento aqui vazio. Também, nos diagramas, podemos identificar o conjunto domínio, contradomínio e imagem. O domínio vai ser o conjunto de partida, que é o conjunto A. Esse conjunto A é chamado de domínio. Então, o 1, 2 e 3 é o domínio dessa função. Observe que essa relação de A, B aí é função, porque o 1 vai para o 2 vai para o 4 e o 3 vai para o 6. Então, está tendo a relação de função aí. Cada elemento de A corresponde a um elemento em B. Em B, pode sobrar elementos aí, não pode sobrar em A. Agora, eu quero saber quem é o contradomínio. O contradomínio vai ser tudo. Todo o conjunto B é chamado de contradomínio. E a imagem são os elementos de B que se correspondem aos elementos de A. São chamados de imagem. Aí eu coloquei aqui a representação D, que é chamado domínio, abreviando com D, vai ser os elementos aí 1, 2, 3. O contradomínio vai ser os elementos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a imagem vai ser aí os elementos 2, 4 e 6.